Boa noite, eleitos, graça e paz, eu digo glória a Deus por sua vida, sejam todos bem-vindos nesse momento de honras, glórias, soberanas e impreteríveis vitórias, amém? Pai, eu digo glória a Deus por sua vida. Hoje, o nosso tema, nesse horário aqui de 18 horas, são 18 horas e 19 minutinhos, estou aqui no salão, onde hoje nós estaremos trazendo um estudo gostoso da Palavra de Deus, para os alunos que querem crescer no conhecimento da palavra e em graça também. Mas aqui, agora com você e comigo, o nosso tema é este, discernindo o Evangelho da Graça. Amém? Pai, glória a Deus. Eu posso contar com você? Ok, então logo após o vídeo, o que eu quero que você faça? Compartilhe nos seus grupos, no seu WhatsApp, poste no seu YouTube, mas não deixe de levar aquilo que você vai receber como alimento espiritual nesse exato momento, ok? Nós temos aprendido o seguinte, que durante muito tempo na nossa fé, para nós, os evangelhos apresentados eram os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e durante muitos anos, e até hoje em dia, é propagado que são os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, sendo que desses 4, 3 evangelhos são evangelhos sinóticos, eles falam a mesma coisa em tempos diferentes e com algumas ou outras palavras diferenciadas. Porém, amados, eu preciso abrir os teus olhos nesse exato momento. Durante todo esse tempo de engano, nós absorvíamos aquilo que nos davam por causa da epígrafe da nossa Bíblia, ou seja, as pessoas colocavam para nós que Mateus, Marcos, Lucas e João eram realmente o Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas. E hoje, pelo entendimento que nós temos da palavra, sabemos que esta verdade de forma alguma procede. Não existe. O Evangelho que nós hoje trabalhamos, cremos e vivenciamos é justamente o Evangelho do apóstolo Paulo, que são as suas 13 cartas e a carta aos Hebreus não vem nessa conjectura. O Evangelho que nós temos que pautar a nossa vida no dia de hoje, no tempo de hoje, é o Evangelho que estão nas cartas de Paulo. O que você precisa colocar na sua vida e tirar da sua vida? Um Evangelho que só conta a história é um livro histórico. Mateus é um livro histórico porque ele fala do nascimento de Jesus, ele conta da crucificação de Jesus, e assim também Marcos, assim também Lucas e assim também João. Porém, quando você entra na carta de Paulo aos Romanos, dali para diante, você vai vendo que há um relato da história da igreja, do mover dos irmãos, do crescer e o mover sobrenatural do Espírito Santo, também a sua ação sobrenatural e também as revelações no entendimento da graça. Outra coisa, quando você lê Gálatas, você percebe que há uma distorção entre Pedro e Paulo, porque Pedro, quando ele estava junto com os judeus, ele tinha um comportamento, e quando ele estava junto com os gentios, ele dissimuladamente tinha um outro comportamento. Ora, o que nós entendemos com isso? Que Pedro não era firme, ele não era consistente na fé que ele tinha quando estava com os judeus e também quando estava com os gentios. E por causa disso, o próprio apóstolo Paulo ele exorta a atenção de Pedro, porque ele vivia como um dissimulado. Alô, você sabia que os irmãos no sistema são totalmente dissimulados? Eles dizem que estão em graça, eles dizem que vivem na graça, eles dizem que estão no novo pacto, mas ainda servem a Moisés, caminham no evangelho da lei. E se você pratica isso, irmão, em nome do Senhor, cai fora desta arapuca, desta cilada. Você precisa entender de uma vez a glória, o mover do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Não trazia. No novo pacto, isso já foi realizado, porque lá em Hebreus capítulo 10, verso 14, o escritor diz o seguinte, que nós, quantos somos já aperfeiçoados,
caminhamos em santificação por aquele que nos chamou, a saber, para mim ou para você, Jesus Cristo. Ora, o que eu quero te dizer em outras palavras com isso? Você já é santificado, você já é justificado. O evangelho do jejum, o evangelho do batismo, o evangelho da unção com óleo, o evangelho da campanha, o evangelho do monte, o evangelho do deserto, o evangelho do pó, com a cara no pó da terra, estou com a cara no pó, não existe mais, ele não tem funcionalidade para a sua vida. Eleitos em nome do Senhor, você não foi chamado para ser escravo do sistema religioso, ele te libertou, não foi para você estar debaixo da ordenança humana. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são relatos, são livros históricos, eles contam a história do Senhor Jesus, ok? Evangelho para você hoje começa em Romanos, vai até a 13ª epístola, depois você soma isso também o livro de Hebreus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, meu DDD é 11, meu telefone 98275 5352. Abençoados, tem que